professor Dr. Ari Ferreira de Queiroz, né, com o tema Intervenção de Terceiros no Processo Civil, tá? O professor e doutor Ari, ele é nosso professor aqui da pós-graduação da Unigoiás, né? Ele é juiz de direito aposentado, advogado, pós-doutor em direito constitucional, doutor em direito constitucional, doutor em ciências jurídicas, mestre em direito do Estado, ex-diretor e professor da ESUP, ex-presidente da Academia Goiana de Direito, ex-presidente da turma recursal dos juizados especiais, professor de graduação e mestrado, né, em diversas instituições, foi coordenador também, né, tanto de graduação quanto de pós-graduação, pós-graduado em Direito Processual Civil, pós-graduado em Direito Penal, pós-graduado em Direito Público, autor de várias obras jurídicas, é jornalista, palestrante. Professor Ari, é sempre uma honra tê-lo aqui conosco para discutir aí esse tema que é tão relevante, né, a intervenção de terceiros no processo civil. Seja muito bem-vindo e a palavra é com o senhor. Muito obrigado, professora Michele. Eu a cumprimento pela eloquência de suas palavras, representando a nossa queridíssima instituição que representa o estado de Goiás, a Unigoiás. Para mim, minha eterna faculdade é a Anhanguera de Ciências Humanas, onde na década de 1990 lecionei quase a década inteira no curso de graduação e depois permaneci ligado a essa instituição, com mesmo na sua ascendência de faculdade para um centro universitário, um centro universitário de referência, permaneci ligado na área de pós-graduação e me sinto bastante honrado e gratificado todas as vezes em que tenho a oportunidade de conversar com os alunos dessa instituição, seja nesses eventos rápidos como esse de hoje, seja nos cursos mais de longa duração, nos cursos de pós-graduação, muitíssimos qualificados. Muito obrigado. Estamos vivendo uma época bastante complicada, passando por um momento de um furacão de grandes proporções, em que a todos os dias nós nos surpreendemos com mais um que vai do nosso círculo de amizade, nosso círculo de parentesco, de pessoas mais distantes, de alunos, de colegas professores, de colegas magistrados, colegas advogados. Ontem eu conversava com um amigo, um advogado à noite, ontem lá de Belo Horizonte, dizendo que esse evento que nós estamos vivendo, daqui 1000 anos vai ser contado nos livros de história, que marcou uma época, assim como nós tivemos outras pestes que marcaram a humanidade, essa não deixa de ser uma peste que já ceifou, só no nosso país, a vida de quase 230 mil pessoas, 230 mil famílias já tiveram que chorar, se é que existe uma hora para isso, tiveram que chorar um pouco antes da hora por esse monstro invisível, né? Então, pela circunstância, é muito bem compreensível que nós façamos eventos à distância, eventos online, mesmo porque, professora Michele, falando agora de um modo mais prático, o fato de ser online não significa distante, nós estamos muito presentes. Você está na minha casa agora, eu estou na sua casa agora, assim como na casa dos nossos, vou chamar aqui de telespectadores, como se fosse de uma televisão. De uma forma que eu posso falar de viva voz, mas eles também poderão falar comigo através do chat, e nós vamos manter a interlocução em tempo presente. E com um aproveitamento, por experiência de 2 semestres sentado aqui nessa cadeira, lecionando em graduação e pós-graduação, inclusive aqui na nossa Unigoiás, podemos afirmar categoricamente, o ensino remoto veio para ficar. Porque a qualidade dele é muito, mas muito superior ao do ensino presencial. O presencial tem virtudes do afeto humano, da troca de empatias, mas tem um desconforto do trânsito, da locomoção, das intempéries climáticas, ao passo que aqui nós podemos ficar muito belo e folgado, belo por minha conta, mas folgado eu posso acrescentar mesmo aqui, sentado no escritório, no ar-condicionado, transmitindo informações que serão de utilidade prática para operadores do direito. O tema, não sei se eu já posso ir entrando no tema direto, porque o tempo até não é muito longo. O tema que me inspira, parece ser uma música falando desse jeito, mas o tema que me inspira aqui é o tema de processo civil. Quando você, em nome da instituição, me convidou para fazer
essa palavra de hoje, de imediato, eu não pensei duas vezes de falar sobre o tema intervenção de terceiros. Por quê? Porque é algo palpitante, acontece com alguma frequência, que sofreu inovações, vem sofrendo inovações a cada código novo, a cada código de processo que nós temos. Ele falou, mas quantos códigos nós já tivemos? Nós estamos no terceiro código, sem contar um punhado de reformas que passaram, que incidiram sobre o código anterior. Nós tivemos o Código de Processo Civil de 1939, que vigorou até 1973 para 74. Em 74 entrou em vigor o Código, que vigorou até 2016. Em 2016 entrou em vigor esse Código que está hoje vigente, é um Código de 2015, mas que teve um ano de vacância, um ano de maturação, antes que entrasse em vigor. Então, desde o dia 18 de março de 2016, estamos sob a tutela, sob a batuta, sob a égide do Código de Processo Civil atual. E nesses 3 diplomas, nesses 3 códigos de processo, experimentamos algumas modificações. Mas o que vem a ser exatamente intervenção de terceiros? Para compreender a intervenção de terceiros, preciso vislumbrar um processo da forma mais simples possível. Podemos imaginar aqui uma ação simples, uma ação de divórcio, uma ação de pensão alimentícia, uma ação de indenização, uma ação de cobrança, uma ação de rescisão de um contrato, ou uma ação de investigação de paternidade, ou uma ação de anulação de um inventário, de uma herança, por exemplo. Enfim, centenas, milhares de ações. E da forma mais simples, tem 3 sujeitos participando dessa relação. 2 sujeitos interessados, cada um puxando a brasa para a sua sardinha, para usar uma expressão coloquial. É o autor puxando para um lado, o réu puxando para outro. E entre os dois, um terceiro sujeito, em tese desinteressado que qualquer lado vença, senão aquele que tem razão, é o juiz. Esses 3 sujeitos reunidos formam uma tríade, formam uma expressão que os romanos diziam, embora eu não saiba latim, não aprendi latim na escola, mas tem umas expressões que a gente acaba decorando, acaba aprendendo, e elas são chiques, aspas, né? É o famoso axio trio personarum, os 3 personagens da ação, autor, réu, juiz, autor e réu em lados opostos, intermediados pelo juiz. E quando eu falo autor e réu, pode ser autores e réus, mais de um autor, mais de um réu. Podemos imaginar, há poucos dias teve um acidente com um ônibus lá na estrada, lá perto de Guaratuba. Um pouco antes teve um acidente na BR-262 de Belo Horizonte para Espírito Santo, Bahia, enfim. Morreram lá não sei quantos, mais de 20 pessoas. Outros tantos se feriram, né? Então, pessoas que se envolvem num fato comum, um acidente de trânsito, um acidente com ônibus, vitimando diversas pessoas, pessoas que não se conhecem entre si, que moram em lugares diferentes, que têm vidas diferentes, que têm padrões financeiros diferentes, que têm necessidades diferentes, que tinham motivos diferentes para estar naquele ônibus. Essas pessoas poderão se reunir e juntas, com apenas um advogado para todos, ou cada qual com seu advogado, propõe uma ação sozinho, uma ação em conjunto, processando a empresa, tentando obter uma reparação de danos. Então, não deixa de ser autor, embora sejam autores, vários autores, entraram todos ao mesmo tempo, são todos parte do processo. É o que nós chamamos de litisconsórcio. Litis, de litígio, de lide, consórcio, de grupo, pessoas que se reúnem em busca de um resultado comum. Cada qual vai pedir a sua indenização, vai alegar uma história, alguns terão direito, outros não terão direito nenhum, alguns terão direito apenas ao dano moral, outros terão direito a uma pensão vitalícia, outros terão direito a uma pensão temporária, outros terão direito à reparação apenas de prejuízos materiais, enfim, cada qual com o seu problema, cada qual com a sua solução.
O mesmo pode ocorrer também no polo passivo da relação processual, ou seja, mais de um réu. Em diversas situações acontece isso. 2 réus, 3 réus, 10 réus. De qualquer forma, pluralidade de autores ou de réus são partes. Não entraria nessa exposição de hoje. Essa de hoje, essa referência, seria apenas como uma introdução para o que eu vou falar a seguir. São terceiros que ingressam em processo alheio, processo que estavam em curso. E quem é terceiro? Quem não é parte. Qualquer um de vocês, eu, Michele, qualquer um de nós aqui, somos terceiro em relação a esses processos que estão aqui no Fórum de Goiânia, ou qualquer fora do Brasil. Nós não somos parte dele. Não somos autor nem réu. Não estamos junto com o autor ou réu. Mas por uma circunstância ou por outra, pode ser que eu veja necessidade de entrar no processo que está andando. Pode ser que eu até não quisesse entrar e não queira entrar, mas eu sou provocado a entrar por alguém, por uma das partes. Interessante observar que existem diversas formas de terceiros intervenientes, de pessoas que estão de fora, acabar entrando no processo em curso, mas que não são classificadas no Código de Processo Civil nesse tópico chamado intervenção de terceiros. Eu advogo no processo que já está no grau superior de jurisdição, em que uma menina, uma jovem de 30 e poucos anos de idade, que não conheceu o pai, era registrada pela mãe, mas a mãe não era registrada pelo avô, pelo pai, o avô dela, a mãe não era registrada pelo seu pai. Melhor dizendo, ela não era registrada pela mãe. E a mãe morreu também. E ela resolveu, então, propor uma ação de investigação, que seria uma espécie de ação de investigação de paternidade, mas contra o saudoso avô, que tem uma herança, deixa uma herança meia entusiasmante, uma herança meia empolgante, grande. Esse avô, suposto avô dela, só teria 2 filhas, a mãe dela, que não foi registrada, e uma outra que foi registrada tardiamente. Não teve filhos no casamento. Então ela propôs essa ação e, por obra do Divino Pai Eterno, no meio do processo, ela também morreu, com 30 e poucos anos de idade. Ela não tinha filhos. E deixou como herdeiro apenas o seu marido de 30 e poucos anos de idade também. Esse marido não é parte do processo. Esse marido não é neto do avô da sua mulher. Mas ele tem interesse no processo. Então nós entramos defendendo o interesse do marido. Um terceiro entrou no processo por uma forma que está prevista no Código, chamada recurso de terceiro prejudicado. E ontem eu participei de um julgamento no Tribunal de Justiça, que eu defendo uns fazendeiros que tiveram sua fazenda penhorada numa execução proposta por um banco contra a empresa da qual eles são sócios. Olha bem, a dívida é da empresa. E foi penhorada a fazenda do dono da empresa. Eu costumo dizer que CPF não se confunde com CNPJ. A empresa tem CNPJ. Pessoa física tem CPF. São 2 pessoas diferentes. A dívida minha, quem paga sou eu, não a minha empresa. A dívida da empresa, quem paga é a empresa, não eu. Numa execução contra a empresa,
não pode penhorar bens do sócio. Como penhorou, fiz uma defesa chamada embargos de terceiro. Então, por quê? Porque não é parte do processo, sofreu essa restrição dos seus bens, e eu quero discutir apenas a restrição e não a dívida, porque meu cliente não tem nada a ver com a dívida. Muito bem. Então, vejam, citei aqui 2 exemplos de terceiros que ingressam no processo, porque por uma circunstância ou por outra, não deveriam sofrer efeitos daquele processo, mas na prática acabam sofrendo. E a lei prevê algumas formas desse terceiro, que era terceiro, entrar no processo para defender o seu direito. Porém, quando eu me propus a conversar aqui, nesse webinar de hoje, sobre o tema intervenção de terceiros, eu estou me referindo a um tema específico do Código de Processo Civil, que começa no artigo 119 e termina no 138, chamado exatamente intervenção de terceiros, ou seja, as figuras jurídicas, os meios jurídicos típicos previstos no Código de Processo Civil, cada qual com seu pressuposto, com seus pressupostos, cada qual com seu procedimento, com a sua finalidade, vão ingressar no processo dos outros e não serão partes, continuarão sendo chamados de terceiros, porém terceiros intervenientes, ou seja, a partir do momento que ingressa no processo, ou porque ingressa, ou porque quis ingressar em algumas hipóteses, em outra, porque foi chamado foi convocado até contra a sua vontade para ingressar no processo, mas dali para frente ingressou no processo, vai ser cadastrado no processo, tem que ter advogado para representá-lo, portanto, dali para frente acompanhará o processo exatamente como as partes, recebendo intimações de todos os atos praticados. E quais são essas formas pelas quais terceiros intervêm em processo? Eu gosto de exemplificar. Estou atuando num outro caso em São Paulo, que 2 pessoas, melhor dizendo, uma pessoa, um filho, tinha uma ação muito grande, uma pretensão de cobrança de um dinheiro muito grande contra um banco em São Paulo, por serviços prestados para esse banco pelo pai dele, que era vivo. O pai morreu. Esse dinheiro, esse direito, em tese, seria da mãe dele, pela circunstância casual. O fato é que a mãe não entrou, a mãe não questionou isso na justiça. Quando foi agora, em setembro, por uma questão de ordem processual, ordem formal, pagamento de custas, esse processo foi extinto, sem que resolver o problema. E a mãe quer entrar nesse processo para recuperar o direito dela, que é um direito bem significativo. Mas ela não era parte do processo, parte era o filho dela. Ocorre que, um pouco antes da extinção do processo, cerca de um mês antes da extinção do processo, o filho cedeu, fez um contrato de cessão de crédito para a mãe, um termo de cessão de crédito, passando o crédito para a mãe. Então a mãe se tornou cessionária do crédito, mas não era parte do processo. Nessa condição de uma terceira pessoa, não é autor nem ré, mas que vem um processo extinto, ela tem interesse jurídico de ingressar para ajudar. Né? Eu ingressei, usando esse código de processo civil que está aqui na minha mão, usando o artigo 119 e seguintes, mas usando também o artigo 109, mais atrás um pouquinho, que diz o seguinte: o adquirente ou o cessionário
poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou do cedente. Fiz um recurso, uma apelação, em nome da mãe, que não era parte do processo, na condição, então, de assistente da parte, assistente litisconsorcial, ou seja, alguém que entra para ajudar a obter uma vitória, nesse exemplo. Então, vejam, de uma forma ou de outra, existem essas figuras. Eu falei da primeira, que dá assistência. Mas existem 6 figuras, melhor dizendo, 5 figuras, 6 não, desculpa, 5 figuras no atual Código de Processo Civil, 5 modalidades de intervenções de terceiros. E aí vem uma diferença em relação entre esse código e o código anterior. 2 figuras que constavam no código anterior desapareceram, ou pelo menos mudaram de lugar. Quando se falava no código anterior em intervenções de terceiros, nós lembrávamos, nós estudávamos a oposição, estudávamos a nomeação à autoria, estudávamos a denunciação da lide, estudávamos também o chamamento ao processo, essas 4 figuras. A doutrina, os professores da época, lá na década de 1970, 1980, os tribunais, desembargadores, ministros, discutiam se a assistência, esse exemplo que eu citei da mãe e do filho aqui, se a assistência era uma modalidade, era uma forma de intervenção de terceiros ou uma forma de litisconsórcio. E ficava perdendo tempo discutindo essa figura. Muito bem. Então, no código anterior, nós só tínhamos 4 modalidades de intervenções de terceiros. Repito, oposição, nomeação à autoria, denunciação da lide, chamamento ao processo. Nesse código, depois de nós termos experimentado mais de 40 anos o código anterior, aprendido bastante, evoluído bastante, muitos escritores novos, muitas decisões novas, centenas de milhares, talvez milhões de processos passaram pela justiça brasileira. O que o legislador resolveu fazer nesse código? Pegou a oposição. O que é a oposição? Uma ação que um terceiro move contra autor e réu de um processo. Autor e réu estão brigando por algum direito, um suposto direito. O autor puxa para cá e o réu puxa para lá. Surge um terceiro e fala assim: isso não pertence a nenhum dos dois, pertence a mim. Não é nem do autor, nem do réu. Nesse código, essa figura, a oposição, continua existindo. Não mais, porém, como intervenção de terceiros. Ela mudou de lugar, foi lá para o final do código, artigo 656, com uma modalidade de ação de rito especial. Então, nós perdemos uma. Das 4, nós perdemos uma. A oposição deixou de ser intervenção de terceiros, passou a ser processo autônomo. E a outra, a nomeação à autoria, também aconteceu algo quase semelhante. Nomear a autoria significa assim, o indivíduo estava sendo processado por alguma coisa, recebia uma citação numa ação de indenização por um dano causado supostamente ao autor, e ele dizia, é como se ele dissesse aquela música do Roberto Carlos, mas na forma negativa, esse cara não sou eu, ou seja, eu não tenho nada a ver com isso, não. Eu não sou o responsável por esse prejuízo. Eu não sou o responsável por esse dano. Eu causei esse dano, mas trabalhando para os outros. Eu causei esse dano
em nome dos outros. E esses outros é que são os responsáveis. O patrão é que é o responsável. Eu quero sair desse processo e entrar o patrão. Ou seja, a nomeação à autoria era uma forma de intervenção de terceiros para corrigir o polo passivo da relação processual. Evitar a extinção do processo por ilegitimidade passiva. Isso nesse código agora não é mais assim. Agora isso passou a ser matéria de defesa, lá na contestação, não mais intervenção de terceiros. Então, das 4 figuras anteriores, perdemos 2. O que sobrou? As outras 2 e outras que ingressaram. Manteve-se a denunciação da lide, denunciar da lide, denunciação da lide. Manteve-se o chamamento ao processo, pegou-se a assistência que estava deslocada e trouxe para o capítulo. Então, não chega a ser uma novidade, a não ser de mudança de locus legal, de lugar do código, onde vai ser tratada, uma sistematização. São 3. E regulamentou-se, ou regulamentaram-se, 2 novas figuras que já existiam, mas não estavam organizadas. A figura da desconsideração da personalidade jurídica e a figura mais emblemática chamada amicus curiae. Escreve-se amicus curiae, latim. É um latim dentro da língua portuguesa. Como o nosso tempo não permite um aprofundamento em cada uma dessas figuras, e cada uma delas pode acreditar em mim, daria para fazer uma tese de doutorado, uma dissertação de mestrado, um trabalho de pós-graduação, a fazer o que bem entender. Eu quero me focar, como ciente de que é impossível analisar todos profundamente, citei alguns exemplos, eu quero me focar nessa última figura chamada amicus curiae, para citar um exemplo concreto também. O que vem a ser o amicus curiae? Ele está previsto no artigo 138 do Código de Processo Civil. Atenção, não é uma criação, uma inovação desse código. Já existia essa figura, não tinha esse nome, nem estava prevista no CPC, mas de uma forma organizada. Estava dispersa. Nas ações diretas e declaratória de constitucionalidade, a DIN, a DC já previa isso. Nos recursos constitucionais, no recurso extraordinário, no recurso especial, no incidente de inconstitucionalidade, já previa, né? Mas não de uma forma assim, sistematizada, organizada. E hoje diz o seguinte: o juiz ou relator, ou seja, processo que está na primeira instância ou já está no tribunal, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, então são 3 hipóteses, 3 considerandos, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 dias de sua intimação. Parágrafo 1º. A intervenção de que trata esse caput não implica alteração da competência nem autoriza a interposição de recursos com as ressalvas que estão aqui previstas. O que é exatamente isso? Imaginemos uma ação civil pública, uma ação proposta por uma associação questionando o governo. Eu vou imaginar aqui um exemplo hipotético. Uma associação das donas de casa, uma associação que cuida de pessoas com certa doença, ou um sindicato, resolve propor uma ação contra o governo, no sentido amplo,
questionando as medidas de combate à pandemia. A decisão que vier a ser tomada, a decisão desse processo, afeta a sociedade. É de interesse de todos. Sempre haverá aqueles que são partidários ou contrários ao governo. Sempre haverá aqueles que querem vencer por vencer, tem aqueles que querem que perca por perder também. Numa ação como essa, que tem um alcance geral, tem uma repercussão enorme, ainda que proposta pela instituição A contra o governo B, autor e réu, o juiz que julga a causa poderá pensar o seguinte: antes de decidir isso, vamos ouvir mais gente? Vamos incluir mais pessoas aqui nesse processo, pessoas naturais, pessoas físicas ou pessoas jurídicas, ou seja, outras associações, outros sindicatos. Quem sabe uma associação médica, um conselho de medicina, uma associação dos laboratórios, das clínicas, das vítimas. Então, manda trazer esse pessoal para o processo. Isso é o que se chama de amicus curiae, amigo da corte. São pessoas que ingressarão no processo que está andando para ajudar a corte, ajudar o juízo a resolver melhor. Literalmente seria assim, para diminuir as chances de errar. Porque onde tem ser humano, está sujeito a erro. E eu, particularmente, eu não sei, professora Michele, você pode ficar bem à vontade com a questão do tempo, você pode me monitorar o tempo, dizer quanto tempo está me faltando? Seus dedinhos, então, assim, 3 minutos? 5 minutos, professor. 5 minutos, ok. Vou encerrar com esse exemplo. Um amigo meu, advogado, entende que tinha direito a um volume de honorários advocatícios de sucumbência numa causa que ele atua muito grande. Ele pensou que ia ficar rico com esse dinheiro. Quando o juiz decidiu, o valor foi muito inferior. Uma diferença enorme. É como comparar a pandemia com uma outra doencinha que não mata ninguém. Então ele entendeu que honorários advocatícios constituem uma prerrogativa do advogado e que aquela decisão prejudicava ele e poderia fazer um efeito de incêndio e alastrar para outros advogados também. É aquela história, se a moda pega. Então ele resolveu pedir ajuda à OAB. É como se ele batesse na porta da OAB. OAB, tem um processo meu aí, de interesse meu, mas o resultado pode afetar os outros advogados também. Então eu quero ajuda para ganhar essa causa. O presidente da OAB, o nosso presidente da OAB, aceitou o desafio e a OAB queria entrar no processo. Mas a OAB não é advogada, ela precisa de um advogado. E o inusitado me aconteceu. Eu podia imaginar qualquer coisa em minha vida, menos que um dia eu iria advogar para a OAB. E fui constituído pela OAB para representar a OAB nesse processo que estava esse advogado. Então, uma ação que cuida de honorários de um advogado, discute honorários de um advogado, a OAB pediu para entrar no processo para ajudar o advogado a vencer. Por quê? Porque ela tem interesse em proteger os advogados do Estado de Goiás. E esse processo está caminhando até hoje ainda. Né? O resultado não importa muito. O que importa é o instituto, a figura prevista na lei. Se fosse 4 anos atrás, 5 anos atrás, isso não era possível porque não estava previsto no Código. Em linhas gerais, eu dei aqui um apanhado de algumas figuras, falei os nomes de todas as 5 figuras e citei uns 2 ou 3 exemplos de intervenções de terceiros, apenas para estimular, para desafiar vocês, meus queridos ouvintes, ou telecomputadores, ou telespectadores, não sei como é que fala de computador, mas deve ser telecomputador, alguma coisa semelhante, aprofundar nas pesquisas. Lembrando que, para finalizar, o processo é uma ferramenta
Muitas vezes você tem razão, mas não sabe usar a ferramenta, aspa, vai dançar. Assim como o mecânico. Às vezes ele sabe consertar, mas não tem um alicate que ele possa apertar o parafuso, ele não vai consertar. Ou se tem a ferramenta e não sabe usar a ferramenta, o carro vai continuar com defeito. É isso. O processo é uma ferramenta que tem que saber ser manuseada. E o melhor lugar para aprender isso é nesses cursos de altíssimo nível da nossa queridíssima UniGoiás, Faculdade de Anhanguera, um evento como esse, inclusive, webinar. Muito obrigado, Michele, estou à disposição. Professor Ari, o novo Código de Processo Civil trouxe alguma inovação nesse tema em comparação com o anterior? O senhor falou, né, sobre a intervenção de terceiros no processo civil. O que o senhor tem a nos dizer aí, se tivemos alguma inovação? É com o senhor. Michele, nós tivemos, sim, inovações, seja no tocante a quais são as formas de intervenção de terceiros, com a exclusão de duas, pelo menos, anteriores, e inclusão de outras duas e reorganização de uma terceira, significando que antigamente nós tínhamos 4 formas, perdemos 2, mas mantivemos 2, ganhamos mais 3, nós temos 5 hoje. Então, a principal inovação é essa. As formas se modificaram, mas também o procedimento. Já aproveito, inclusive eu vejo aqui uma pergunta acho que parece que o Leandro, eu vi aqui no chat, o Leandro fez uma pergunta, ele pergunta se houve uma simplificação. Houve, de certa forma. Houve porque aquela figura que existia da nomeação autoria era uma burocracia, aspas, uma burocracia processual, que chegava a causar certo espanto uma pessoa ficar no processo avisando que não tem nada a ver com isso e não ser permitido ao autor consertar esse erro decorrente de uma visão equivocada de início. E para que pudesse fazer essa intervenção, tinha prazos, tinha formalidades. Agora tornou-se matéria de defesa. Você faz a contestação e na contestação alega isso. Assim como regulamentou também, Leandro, o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica, que é muito importante. Talvez a grande inovação do Código de Processo Civil foi sistematizar, processualmente falando, uma figura que era prevista apenas nas leis materiais, Código Tributário Nacional, CLT, Código Civil, Código de Defesa do Consumidor. Aquelas figuras, aquela figura que, mantendo separado o CPF com o CNPJ, como eu coloquei de início, tem hora que precisa juntar os dois. Quando há um abuso da personalidade, quando há uma confusão patrimonial, como se dissesse assim, as dívidas estão em nome da empresa, mas o lucro da empresa está em nome do dono da empresa. Quem é que já não ouviu falar que a empresa X quebrou, mas os donos continuaram ricos? Quem é que já não viu falar, quem é que já não teve, às vezes até de vocês mesmos, algum dissabor, de comprar um pacote de turismo e na hora de viajar dá aquela zebrada enorme, o hotel não existe, enfim, é tudo uma fraude. E você vai tentar receber seu dinheiro de volta do pacote de turismo, a agência de viagem já quebrou, já desapareceu, mas os donos estão por aí. O mesmo acontece, Michele, aquela pessoa que fez um planejamento do casamento, contratou buffet, da formatura, preparou toda durante não sei quanto tempo, e chega no dia da festa, em vez de sorriso, é choro, porque o contratado desapareceu, a empresa quebrou, largou, literalmente, desculpa o termo, largou na chapada. Mas o dono está por aí andando de carro novo, carro importado. Então, como fazer se o seu contrato não foi com o dono da empresa, o seu contrato foi com a empresa? Como cobrar de uma empresa que não existe mais? Nessas hipóteses, existe a chamada desconsideração da personalidade jurídica. Não é uma invenção desse código. Eu repito, ele já estava previsto nas leis, mas não tinha regulamento. Agora tem regulamento.
E pode fazer o inverso também. Você tem negócio com a pessoa física, mas a pessoa física é uma coitadinha, não tem nada no nome dela, nada. Não tem um gato para puxar pelo rabo. O carro que ela usa é da empresa, o apartamento que ela mora é da empresa, a chácara que ela tem é da empresa, as viagens que faz, cartão de crédito da empresa. O Código do Processo Civil prevê a chamada desconsideração inversa. E por que essa figura entra nesse tema de hoje? Porque é uma forma de intervenção de terceiro. Se o processo era, aspas, contra a empresa A, e eu quero penhorar bens do sócio B, eu vou chamar o sócio B para o processo, era um terceiro. Ou ao contrário. Era contra o sócio B, eu quero trazer a empresa A. Então, está devidamente regulamentado, até para evitar abusos também por parte de credores. Tem gente que não tem grande interesse, ou não tem apenas interesse em se ressarcir, receber de volta o que é justo. Tem gente que, mais do que isso, ou independentemente disso, quer passar raiva na parte contrária. No lugar de raiva, você pode colocar qualquer outra palavra mais pesada até um pouquinho, que não cabe aqui nesse ambiente educado. E move, direciona, pede uma desconsideração fora das hipóteses legais. Então, o Código de Processo diz o seguinte: nas hipóteses legais, faz-se desse jeito. Ou seja, as hipóteses legais, as hipóteses que cabem à desconsideração, são previstas, como disse, no Código Civil, artigo, por exemplo, artigo 43, artigo 50, prevista no Código de Defesa do Consumidor, artigo 28, artigo 135 do Código Tributário Nacional. Essas são as hipóteses. Agora, como fazer? Aí o Código de Processo Civil. Então, o Código de Processo Civil está de parabéns por ter disciplinado, organizado a matéria que estava dispersa. Professor, chegou uma pergunta aqui: o que significa desconsideração inversa da personalidade jurídica? Personalidade jurídica é das empresas, é o que eu chamo de CNPJ. Nós, pessoas físicas, nós temos personalidade civil. Nós, gente, pessoa, carne e osso, não é uma criação jurídica, é uma criação da natureza. Ou seja, nós somos um fato. Nós nascemos, e se nascemos, no exato instante do nascimento, adquirimos a nossa personalidade. E no exato instante da nossa morte, perdemos a personalidade civil. É aquela história que todo mundo conhece, né? Que a personalidade civil começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, isso é, protege os nossos direitos desde a concepção, contanto que a gente nasça vivo. Fica ali meio condicional. Se a criancinha está na barriga da mãe e o pai morre, ela tem uma herança. A condição para receber essa herança, para ser o herdeiro do pai, é que essa criança nasça viva. Pouco importa se morre na sequência. Nasceu, respirou, aspirou ar, herdou. Respirou, morreu, já era herdeiro. Muito bem. As pessoas jurídicas são criações nossas, são atos jurídicos. Então, quando nós criamos uma empresa, nós registramos a empresa num cartório, na junta comercial, conforme o caso, ela adquire personalidade jurídica, que se extingue com a baixa dela. E essas duas instituições, essas duas pessoas, essas duas personalidades caminham separadas, juntas e separadas, né? Como se dissesse. O sócio e a sociedade. As dívidas da sociedade são da sociedade, a do sócio são do sócio. Um não responde pelo outro. Eu não posso, aspas, ser processado fisicamente com em cima dos meus bens, para os meus bens pessoais, para pagamento de dívidas da minha empresa. E a recíproca é verdadeira. Mas, como eu disse, é muito comum a empresa, aspas,
dar o cano nas pessoas, dolosamente. Não a empresa, a empresa não tem dólar, quem tem dólar é o gerente dela, o dono dela, o diretor dela. Ele usa a empresa para isso, ele desvia o dinheiro dela, larga as dívidas com ela e fica com o lucro dela. Nesses casos, o código prevê chamada desconsideração inversa, ou seja, a dívida é da empresa, sim, vai continuar sendo da empresa, mas vou pedir ao juiz, vou contar uma história para o juiz, vou convencer o juiz que nesse caso, pelas circunstâncias desse caso, na hipótese que se encaixa neste caso, eu quero que o juiz passe por cima dessa distinção da pessoa física e da pessoa jurídica, e embora a dívida seja da pessoa jurídica, eu quero que penhore bens, que aprenda bens, que faça a execução em cima da pessoa, dos bens do sócio. É inversa por quê? Porque está desconsiderando, na verdade, a personalidade civil. Ou a situação mais comum, execução, melhor dizendo, eu acabei invertendo. Esse exemplo que eu citei é o exemplo mais comum. Ou a situação inversa, você me perguntou da inversa. Eu estou executando uma pessoa física, por dívidas da pessoa física. Digamos, dívida de pensão alimentícia. Empresa, gente, empresa não tem filho. Então, a empresa não deve alimentos. Eu estou executando o dono da empresa por dívida de alimentos. Mas ele fala assim, eu sou um coitadinho. Eu não tenho nada. Eu sou assalariado, não tenho nem carteira de trabalho. Mas você olha no relógio dele, o peso do relógio dele dobra o braço para baixo. É ouro puro. A corrente no pescoço dele é de ouro puro. Ou seja, ele ostenta sinais de riqueza incompatíveis com a suposta pobreza alegada. De onde vem esse dinheiro? Provavelmente da empresa que ele tem. Então, nesse exemplo, vou fazer a desconsideração inversa. Eu quero continuar executando o pai da criança lá, que está devedor de alimentos, mas eu quero que penhore bens da empresa que ele tem, porque no nome dele não tem nada, mas a empresa dele tem bens. Essa é chamada desconsideração inversa, que foi regulamentada neste código agora, não era prevista nos anteriores. O terceiro sofrerá também os efeitos da sucumbência, professor? Bom, a partir do momento que ingressa no processo, que tem cadastro, que tem CPF, que tem CNPJ, que tem advogado, está sujeito à sucumbência. Sucumbência significa derrota. O perdedor tem que pagar. É claro que numa ação proposta por A contra B, e B faz um chamamento ao processo de uma denunciação da lide, por exemplo, a terceira pessoa, a seguradora, fica no polo passivo 2, esse réu e a seguradora. O autor não tem nada a ver com a seguradora. O autor está processando o réu. Então, a sentença vai ter que resolver o problema do autor e réu, em um perante o outro, e o perdedor dessa relação vai ser condenado à sucumbência, ou seja, pagar as custas do processo, pagar os honorários advocatícios, honorários, chamando honorários de sucumbência, da derrota. Mas tem também, o mesmo juiz, na mesma sentença, tem que resolver também o problema entre o réu e a seguradora que ele chamou. Porque pode ser, eu chamo a seguradora aceita, fala, bom, eu sou seguradora. Muito bem. De fato, eu não nego que existe um contrato de seguro entre essa empresa e o réu. Então, aceita essa qualidade. Mas daí, a dizer que só por ter esse contrato eu tenho que pagar o prejuízo? Não. Veja bem, eu sei que o nosso tempo já está quase se exaurindo. É muito comum em contrato de seguro de veículos, quando vai... Qualquer contrato de seguro, eu vou exemplificar aqui com veículos. Na hora de assinar o contrato, a seguradora te dá um formulário para você preencher, uma série de perguntas. Você vai marcando X, né? Está medindo ali o grau de risco. A probabilidade de um jovem de 18 anos, 19, de 20 anos de idade se envolver num acidente é maior que um homem de 30, 40, 50 anos de idade que é mais cuidadoso, a não ser que seja cego, displicente. Então, uma das perguntas comuns que a seguradora faz
é se nessa casa, nessa família, tem motorista que vai dirigir esse carro com menos de 25 anos de idade. Se você marcar sim, o seguro vai ser um pouquinho mais caro, porque o risco é maior. Se você marcar não, o seguro vai ser mais barato, porque o risco é menor. Ela vai perguntar também, esse carro fica mais na garagem ou mais na rua? Anda em estrada de terra, estrada de asfalto? Ou seja, medir o risco. E o segurado, que está prestes a fazer o contrato de seguro, contratar a seguradora, para diminuir os custos, para diminuir o seu investimento, o seu seguro, ele tende a marcar as respostas mais benéficas. Até porque, às vezes, no íntimo dele, ele fala, não, em casa eu tenho filho de 18, de 20 anos de idade, mas quem vai dirigir o carro sou eu. Ele pensa nisso na hora. Mas esse rapaz resolve pegar o carro do pai, com ou sem autorização do pai, ele é motorista habilitado e sai dirigindo por aí fora. Lá no contrato constou que não tinha motorista de menos de 25 anos de idade. E um rapaz de 22 está dirigindo e se envolveu no acidente de trânsito. Aí vem a complicação. Então, quando a vítima processa esse dono desse veículo, ele chama a seguradora aceita, fala, bom, eu sou seguradora, mas eu vou analisar como é que foi o acidente, porque pode ser que tenha alguma cláusula que exclua a minha responsabilidade. E se constatar que houve uma infração contratual, esse é um exemplo, claro, né? Se constatar, por exemplo, que o motorista segurado aumentou o risco desnecessariamente por embriaguez, ele vai ter que pagar sucumbência para a seguradora. Enfim, envolver o terceiro interveniente envolve sucumbência, porque os terceiros, para intervirem, seja por conta própria, seja por chamado pelas partes, tem que se valer advogado. Se tem advogado no meio, tem sucumbência no meio também. E os parâmetros são os mesmos. Valor da causa, proveito econômico, condenação, mesma coisa. Professor, eu vou voltar, né, aqui para o senhor, para que o senhor possa fazer as considerações finais. Nós já estamos chegando aqui ao final do nosso evento, tá? Então, qual é o recado que o senhor quer deixar aí para essa moçada sobre esse tema? As minhas considerações finais, meu recado, são primeiramente de agradecimento à atenção que me foi dispensada, agradecimento, acima de tudo, ao grande Senhor Supremo dos Mundos, só Ele para nos conduzir nessa travessia, nesse momento difícil que estamos vivendo, mas que certamente nunca nos deixou achapada, não deixará agora também. Mas, na prática, olhando para os nossos queridos participantes, alunos, profissionais, é um recado só. Estude que faz a diferença. O direito é muito amplo. Não pensem que está sobrecarregado. Não pensem que o mercado está saturado. Aquele profissional qualificado sempre encontrará espaço para crescer. Se você me perguntar em qual ramo do direito, professor, eu respondo qualquer um, desde que você seja bom. E para ser bom, mágica não acontece. Para ser bom, é estudo. Então, que Deus ilumine nessa trajetória, nessa nova etapa das suas vidas, nesses novos estudos. Muito obrigado. Agradecemos, professor, pela brilhante palestra. Seja sempre muito bem-vindo à nossa instituição, à nossa casa. Obrigada realmente do fundo do nosso coração. Receba o nosso abraço, a nossa gratidão. Gratidão a todos vocês que estiveram conosco até agora.